Salve meus amigos e minhas amigas do blog do Cachimbo, Luiz Leal, de volta com mais um vídeo para vocês. E a estrela da vez, vocês já leram aí no título, mas está aqui ó, é o Peterson Elizabethan Mixture, o que está substituindo o antigo Dunhill Elizabethan Mixture. Então faz o seguinte, se você ficou curioso ou curiosa para saber, será que é o mesmo, será que é igual, será que é diferente, faz o seguinte, pegue o seu cachimbo da vez, seu tabaco da vez, acomode-se e venha com a gente. Pois bem, antes de começar, o cachimbo de hoje ó, é um cachimbo nacional feito por um amigo, xará, Luiz Fernando, da Ludovico Pipes. Ele é bem pequenininho, tem uma piteira super bonita. Eu tive o prazer de conhecer o Luiz Fernando, a esposa dele, no encontro lá em BH que teve do Pipe Club Brasil. E lá eu comprei esse cachimbo muito bom, que aliás, um grande abraço para você, Luiz. Continue fazendo seus cachimbos que estão, olha, um melhor que o outro. E esse aqui, na verdade, eu tive que pedir emprestado, porque minha esposa gostou tanto dele que eu dei pra ela, ficou com ela, então ela me emprestou pra fazer o vídeo hoje, só que mais pra frente eu encomendo um com você, tá joia? Grande abraço. Gente, vamos lá, Peterson Elizabethan Mixture, deixa eu deixar o cachimbo aqui. Na verdade, ele veio para substituir esse daqui, que era o antigo Dunhill Elizabethan Mixture. Mas olha que interessante, se você comparar lado a lado, pode reparar que a identidade visual é praticamente a mesma, né? Muda muito pouca coisa, talvez o tamanho do desenho e tal, mas esse tema náutico, por exemplo, continua, né? E não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas em cima da latinha da Peterson está escrito Original Recipe, ou seja, é a receita original. Então, já para sanar sua dúvida, sim, esse aqui da Peterson é o mesmo, porque é feito pela STG, Scandinavian Tobacco Group, lá na Dinamarca, tá? Então é o mesmo, só mudou a Peterson, em vez de Dunhill. Eu sei que para algumas pessoas o fato de não ter o Dunhill pode ser pode desanimar a pessoa a comprar esse tipo de tabaco e tal, mas assim, é exatamente o mesmo. E Peterson é uma marca também muito boa, muito tradicional. Então, pra mim, eu não tenho problema nenhum, tá? Só pra mostrar pra vocês, ó, ele vem em latinha de 50 gramas e o corte dele é o tradicional ribbon, que é o corte em tiras. Só mostrar aqui, não vou virar muito, né, pra não cair. E eu vou mostrar também já o Dunhill, o antigo, pra ver um pouquinho. Claro que às vezes tem uma diferença na cor, coisa e tal, até porque essa minha lata aqui, ela é antiga. Vou mostrar pra vocês, essa minha lata, ó, eu peguei ela em fevereiro de 2016 e essa nova da Peterson, quem arrumou pra mim foram os parceiros da Cachimbos Online. Então se você tiver interessado, entra lá no site deles que eles têm pra vender. Então eu até coloquei aqui, ó, essa daqui foi entregue para mim em dezembro de 2019 e eu fumei alguns fornilhos dela, fumei inclusive junto, né, para comparar, e sim, é a mesma, tá? Fora esses dois, eu estive o ano passado em Londres, no encontro do Pipe Club. Para quem não sabe, eu sou membro do Pipe Club de Londres, e o pessoal lá foi, quando saiu a notícia de que a Dunhill ia parar de fabricar os tabacos, a Cheriton, que é uma marca inglesa, também resolveu, entre aspas, imitar, né, a toda a linha Dunhill, e aí eles consultaram o pessoal do Pipe Club e tal, e eles chegaram em vários substitutos, entre aspas, para os tabacos Dunhill. E o Cheriton Victorian Mixture, na verdade, foi uma tentativa deles de replicar o Elizabethan, né? Lógico que eles não podem usar o mesmo nome, por questão de propriedade intelectual, porém, eles fizeram um nome muito parecido, né? Victorian Mixture, da era vitoriana. Mas eu já adianto, esse tabaco que eu fumei, assim, eu não achei ele parecido. Assim, claro, ele é um vapor,
mas para mim parece que colocaram algum tipo de casing ou topping, ficou assim bem mais adocicado, na minha opinião, do que o Dunhill, tá? Ou o Peterson. E uma outra marca que também lançou toda uma linha nova para substituir os tabacos da Dunhill foi a Robert McConnell, e o substituto para ele é esse, é o Regent Street. Esse aqui eu não tive ainda a oportunidade de fumar, eu não tenho essa lata, mas assim, eu não preciso fumar para saber certas coisas. Por exemplo, o Robert McConnell é uma marca de extrema qualidade, então eu não duvido que esse tabaco seja muito parecido, se não for até superior, tá? Eu não estou afirmando, eu nunca fumei, eu não sei, tá? Um dia eu pego uma dessas e posso até fazer uma resenha, um review dela, ok? Então vamos falar da Peterson, deixa eu só acender de novo o meu Ludovico. Então, é um vapor, significa o quê? Qual é o conteúdo dele? Virgínia e perique, né? Bom, o corte, como vocês viram, é o tradicional ribbon, né, em fitas, em tiras. E aqui, assim, a descrição do fabricante, não na lata, o que eu vi no site, né? Diz assim, ó, Elizabethan Mixture combina virgínias escuros, prensados, com uma dose de perique, também no corte ribbon, para criar uma mistura fácil de apreciar, com uma característica ácida e um pouco apimentada, fabricada pela STG, então é a mesma fabricante do Dunhill, né? Eles compraram os direitos, a receita, e você pode ver que eles usam o mesmo nome e a mesma identidade visual. Essa questão de ácido eu já adianto, eu não senti, tá? Não senti ele nem um pouco ácido. Então, vamos falar. Ao abrir a lata, né? O que eu senti? Em termos de umidade, a umidade estava boa, tendendo levemente para o seco, o que para tabaco de cachimbo é bom, tendendo levemente para o seco, tá? O aroma que dá para sentir ao abrir a lata é aquele tradicional de virgínias que a gente classifica como sendo o quê? Em inglês eles chamam de grassy, ou seja, de grama, gramíneo, mato, feno, lembra um pouco isso. E levemente adocicado, então é um aroma que você sente, você percebe que se você tivesse que classificar o tabaco entre doce ou salgado, ele é mais pro doce, tá? Esse aqui. Com relação à pré-acendida e à queima, bom, ele acendeu muito bem, né? Até porque estava levemente seco, e precisou de poucas reacendidas em todas as vezes que eu fumei ele. Quase não precisava reacender, né? Agora, uma consideração que eu coloquei aqui, ele tende a fumar um pouquinho quente. Então o que isso quer dizer? Quando você for fumar, procure atribuir uma cadência mais lenta, mais devagar, né? Uma fumada sem puxar forte. Puxa devagar, solta devagar, tenta cheirar, né, a fumaça que você solta. Assim, com calma. E aí vai tranquilo. Lembra, começou a esquentar muito, deixa esfriar, soca um pouquinho. Volta a acender se precisar. E assim, ó, ao soltar a fumaça, procura cheirar. Cheira a fumaça que você vai sentir, tá? Uma hora você sente isso, fica tranquilo, que isso acontece. Então, quais são os aromas que eu senti na fumada? Eu até coloquei aqui, ó, os típicos aromas dos vapors, ou seja, lembra um cheirinho de mato, doce, grama, feno. Porém, esse vapor ele não tem a característica de cítrico. Tem alguns vapors que a gente pega, quem já conhece, sei lá, por exemplo, Solani, Medium Flake da Germains, eles são bem mais cítricos, frutados, eles puxam mais para isso. Esse não. Esse eu até coloquei aqui, ó, ele não é cítrico, porém ele tem um aroma levemente áspero, né, que eles chamam no inglês de harsh. Aí você me pergunta, tá, mas aroma áspero? Áspero é... a gente sente, né, a gente não cheira. Na verdade, é um aroma áspero que eu quero dizer assim, imagina um aroma de um saquinho de pão amanhecido, sabe? Quando você cheira o pão, ele é um cheiro meio seco, não é um cheiro cremoso, o contrário seria cremoso. Então ele é levemente áspero, assim, puxando para um pão, ao passo que outros vapors, eles são mais cítricos e mais frutados, tá? Esse, na verdade, eu até senti um pouco de fruta, mas assim, aquelas frutas secas,
tipo ameixa seca, tipo uva passa, mas não muito, bem de leve, bem um aroma mais frutado nesse sentido, né? E os sabores? Bom, os sabores eu sinto ele adocicado e sim, sinto o apimentado, sim, do perique. Ele morde um pouquinho a língua, você sente uma pimenta bem de leve. Na verdade eu estou fazendo isso, fica até uma dica, ó, é porque a piteira dele é pequena e eu senti que está molhado, né? Saiu até na minha mão aqui, ó. Como eu tô sem escovilhão, esse é um segredo, tá? Se você tá sem escovilhão para secar, bate assim bem de leve na palma da mão, cuidado para não virar o fornilho e não cair brasa na sua mão, na roupa, né? Então só bater assim de leve, bem de leve, uma hora sai o líquido que está aqui. Aí é só limpar e continuar. Retrogosto dele é um retrogosto suave, não é muito forte e tem aquele sabor típico de vapor, gramíneo, feno. E o que eu coloquei, após a fumada ele não fica muito tempo na boca, né? Então é um tabaco um pouco mais suave nesse sentido. Ele não vai ficar com muito gosto, claro que por algumas horas ele vai ficar, ou se você é iniciante você vai sentir isso mais, né? Bacana. Deixa eu acender de novo. Esse cachimbo é bacana porque eu lembro que quando eu comprei no encontro, o Luiz mesmo colocou Orlik Golden Sliced, do jeito que ele prepara. O fornilho já veio preparado, né, meio que pré-amaciado, então foi uma fumada muito gostosa. E aí esse cachimbo eu, digamos, atribuí ele só para vapors, né? Aí depois a minha esposa acabou ficando com ele, mas ela também, quando ela fuma vapor nele. E é uma coisa que eu ia falar para vocês. Esse tabaco, seja Dunhill, seja Peterson, ele é o predileto de muita gente. Muita gente que eu conheço tem esse tabaco como sendo o predileto. Inclusive acho que o Gustavo Cunha, que faz os cachimbos martelo, né? Grande abraço, Gustavo. Se eu não me engano, esse é o tabaco predileto dele, tá? Muita gente que eu conheci na Dinamarca também. É o tabaco predileto deles. Então esse tabaco, eu diria para vocês, ele tem um bom potencial para envelhecimento. Então se você puder comprar algumas latinhas e deixa uma ou duas assim para envelhecer por alguns anos, eu acho que você só tende a ganhar com essa mistura. Ela vai ficar mais adocicada, mais saborosa, tá? E assim, de preferência, se você puder, atribua um cachimbo só para ele. Só para esse tipo de tabaco ou só para vapors. Você vai sentir a diferença do que, por exemplo, misturar um tabaco neutro como esse em cachimbos que você fuma, por exemplo, mistura inglesa, ok? Que mais aqui, olha. Então eu falei do potencial de envelhecimento. Tá? Antigamente ele era fabricado pela Murray's & Sons. E eu não cheguei a fumar nenhum do tipo antigo. Eu só peguei quando ele foi reintroduzido, o Dunhill, em 2013. Então eu só peguei feito pela STG. Mas dizem, né, quem fumou o antigo, dizem que ele era mais forte, tinha mais perique, então era mais apimentado e tinham virgínias mais claros em vez de virgínias escuros, porque como vocês puderam ver, se a gente abre a lata e mostra o tabaco, você pode ver que os virgínias dele são mais escuros, né? E a própria descrição na lata, eles não usam virgínias muito claros, né? A maior parte é de virgínias escuros. Mas quem fumou do antigo diz que tinha virgínias mais claras, então era um pouquinho mais forte, tá? Vamos ao veredito então, do que eu anotei, ó. Em termos de corpo e nicotina, isso é interessante. Eu atribuí como médio. Eu poderia atribuir como um pouquinho mais forte que médio, por quê? Porque algumas vezes que eu fumei esse tabaco, eu cheguei no limite de ter um nick kick. Mas assim, em 20 fumadas, umas 3 vezes. Então não é muito, tá? Então por essa razão eu classifiquei como médio. Agora cuidado, não acho que porque só tem Virgínia e Perique, por exemplo, não tem lataquia, então o tabaco é suave. Não tem nada a ver. Tem tabaco com lataquia que é mais suave do que Virgínia puro. Esse daqui, ele tem
assim, eu que não tenho muita resistência à nicotina, ele pode dar nick kick, mas o que aconteceu? Quando eu sentia que ele ia chegar nesse ponto, eu parava. Então umas 3 vezes, nunca deu excesso de nicotina para mim, mas eu parei. Mas então fumem com um pouco de cuidado, né? Procurem fumar num ambiente mais ventilado. Se for fumar dentro de uma sala, deixa um pouco da janela aberta, tal. Não exagerem a quantidade no fornilho, que acho que aí você não vai ter problema. Então, por essa razão, eu não sei se esse seria um tabaco pro dia todo. Para mim, não. Pode ser que para você que tenha mais resistência, sim. Então, esse aqui pode ser um tabaco pro dia todo, tá? Então, eu atribuo nota média, tá? Em termos de aromas ou agentes aromatizantes, ele não tem nenhum agente aromatizante, tá? São aromas naturais. Eles são bem nítidos, presentes, então de média forte. Durante toda a fumada, ele não tem nenhum ponto em branco. O que eu quero dizer com ponto em branco? Assim, um ponto insosso. Às vezes você está fumando, você dá uma puxada, você não sente gosto nem sabor. Não, ela é uma mistura que você fuma assim, não é complexa. A fumada é homogênea o tempo todo e com sabor e aromas durante a fumada toda. Tá? Não tem, eu pelo menos não senti nenhuma vez algum ponto assim insosso, sem sabor, sem aroma, ok? Em termos de sabor, sabor bem presente durante toda a fumada, então também de médio a encorpado, tá? Então o sabor do tabaco e o aroma que ele solta, médio a forte. Room Note, eu diria que ele é agradável, porque ele é típico dos vapors, né? De Virginias. Eu só diria que ele não é mais agradável do que alguns aromáticos, porque aqueles que são aromáticos, que deixam o cheiro docinho, de baunilha, de frutas, esses costumam agradar mais a quem não fuma, por exemplo, né? Mas esse tem um aroma bem suave, tá? E uma coisa, você fumou na sua sala, no seu escritório, abriu a janela por um tempo, logo o cheiro sai, tá? Então por isso agradável. Outra coisa, ele não pega na língua, então não tem assim um potencial para dar tongue bite, a não ser que você ainda seja iniciante, então ainda você está aprendendo a, né, cadenciar a sua fumada, fumar mais frio, tá, mas ele não tem uma tendência a pegar na língua, não. E eu recomendo ele, por exemplo, a quem quer se iniciar no mundo dos vapors, né, dos Virginias com perique, ou para quem já gosta, quem já fuma, já está acostumado, quer digamos, uma outra alternativa, vale a pena, é muito bom esse tabaco, tá? E tabacos parecidos com esse, olha, eu diria que o Orlik Golden Sliced, porém o Orlik Golden Sliced ele é em flake, esse é ribbon, né? Então é em flocos, e o Orlik ele é um pouco mais cítrico do que esse aqui, esse é um pouco mais áspero, né? Mas lembra, o outro seria o Ashton Gold Rush, é um Ashton com a lata inteira amarela, lembra bem esse daqui, e óbvio, né? Eu imagino, ainda não fumei esse daqui, mas Robert McConnell Regent Street deve imitar bem esse tipo de tabaco, e como eu falei, pela qualidade da McConnell, se brincar é até superior, né? E tem esse Cheriton, que não é muito fácil de encontrar, acho que você só encontra ele na Inglaterra, mas esse é um pouco diferente, tá? Ele também é um vapor, mas como eu disse, nas vezes que eu fumei eu senti ele mais adocicado, meio até como se tivesse um casing ou topping de alguma coisa assim, um pouco mais de açúcar. Mas lembra, então esses são alguns tabacos parecidos que você pode tentar caso você não tenha esse daqui. Então, antes de encerrar, só lembrando, visitem o site dos nossos parceiros, cachimbosonline.com. Eles têm esse daqui para vender, eu acho que eles têm também o Regent Street. Então, se você quiser comprar de repente e comparar, vale a pena. E lembra que no site deles, vocês têm todos os tabacos, você pode dar lá a sua notinha de 1 a 4 estrelas, deixar o seu comentário. E por favor também, se você já fumou o Peterson e já comparou com o Dunhill ou já fumou esse daqui, não esquece de deixar seus comentários para que todo mundo possa ler, tá joia? Não esqueça de dar um like no nosso vídeo. Então acho que eu vou ficando por aqui. Eu disse já, né? Menos forte e apimentado que o da Murray's, potencial para envelhecimento, e sim, tá?
ele é o mesmo que o Dunhill. Tá? Exatamente o mesmo. Claro que pode ter uma leve diferença, porque esse daqui foi de uma safra, esse é de outra, esse de 2019, esse 2016. Mas assim, é exatamente a mesma receita, simplesmente a mesma fábrica que continua produzindo, só mudou o selo de Dunhill para Peterson. Saiu de uma casa tradicionalíssima na arte do cachimbo e veio para outra igualmente tradicionalíssima na arte do cachimbo. Tá joia, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu joinha. Um grande abraço, tenham todos uma ótima semana e até a próxima.